Então, gente, mais uma aula de geografia. Na aula de hoje, para a turma do sexto ano, né, a gente vai estudar sobre a cartografia, né? A gente vai reconhecer, né, a importância que a cartografia ela tem no nosso dia a dia, né? Então, a gente vai ter essa compreensão da cartografia no nosso dia a dia. Então, a gente vai dar uma observadazinha, né? Que você já percebeu, né, que em quais situações do seu dia a dia, né, utilizou o conhecimento, né, de cartografia, né? Por exemplo, né, quando consultou um mapa para encontrar um local, ou quando desenhou, né, o caminho de sua casa para explicar a alguém, né? Isso que mas às vezes é muito comum a gente fazer esse tipo, né, de desenho. Ou seja, alguns profissionais utilizam, né, de conhecimento cartográfico cotidianamente, né, seja como estatísticos, arquitetos, geográficos e guias turísticos, né, se utiliza desses sistemas cartográficos para explicar, né, ou seja, aqui a gente vai observando que ao longo do tempo, né, a necessidade de registrar os caminhos, né, assim como as características dos lugares em que vivia, levou o ser humano a desenvolver e aperfeiçoar cada vez mais, né, ou seja, os conhecimentos sobre as representações do espaço, tanto os conhecimentos cartográficos como o domínio, né, de suas técnicas, né, são fundamentais aos estudos, né, da geografia, né, e de outra ciência, pois as representações como mapas, globos terrestres, né, maquetes, né, possibilitam, né, o registro de pessoas, ou seja, de aspectos políticos, econômicos, né, populacionais, históricos, né, e ambientais do espaço geográfico, ou seja, então, a cartografia ela serve para todo a questão de estudo, né, ou seja, e, portanto, o nosso estudo nesta unidade, né, nós vamos aprimorar os nossos conhecimentos sobre a cartografia, né? E aqui a gente observando, né, nesse mapa, né, são crianças observando um mapa na cidade de Barra Bonita, né, São Paulo, em 2017. E que tipo de informações, né, as crianças da fotografia abaixo podem obter, né, observando esse mapa, né? Então, a gente vai observar que as crianças estão verificando, né, ou seja, o caminho que devem percorrer, né, ou seja, para chegar a determinado lugar. Verificar a distância entre dois lugares, né, observar a dimensão de uma área para outra, né, ou seja, então é que essas crianças elas estão fazendo essa observação. E a gente observando a questão da evolução das técnicas cartográficas, né, ao longo do tempo, o ser humano percebeu, né, que a necessidade, né, ou seja, e a importância, né, do conhecimento cartográfico em seus estudos, né, sobre a Terra. Dessa maneira, as técnicas cartográficas, né, utilizadas para a representação da superfície terrestre, né, foram sendo aperfeiçoadas, né, ou seja, então, ao longo dos tempos, essas foram se aperfeiçoando as técnicas cartográficas. E a gente vai observar a seguir, né, algumas representações cartográficas que evoluíram, né, ou seja, ao longo da história da humanidade. A gente podemos observar aqui esse mapa aqui, que é mapa de Garçu, né, que é o mais antigo, né, de que se tem conhecimento. Ele foi elaborado, né, pelos babilônios, né, provavelmente entre 4.500 há 5.800 anos atrás, né? E feito, né, em um pequeno pedaço, né, de argila, né, cozida, com cerca de 8 centímetros, né? Nele está representada uma região, né, da Mesopotâmia, que hoje é o Iraque, né, o atual Iraque, onde se observa, né, o rio Eufrates, né, e as montanhas vizinhas. Então, esse mapa aqui vai ser considerado um dos mais antigos, né, seja, é considerado o mais antigo que tem conhecimento, né? E temos outro mapa, né? Esse mapa aqui, né? As imagens ao lado mostram, né? Uma reprodução do mapa romano, né? Ou seja, o mais antigo de que se tem conhecimento, elaborado por volta do ano 7, né? Anticristo. O mapa representa, né? Os conjuntos das terras conhecidas naquela época, né? Como a Europa, a Ásia e a África, né? Ou seja, essa sigla A.C, né, é uma abreviação de antes de Cristo, ou seja, que
num calendário gregoriano, se refere-se às datas, né, que antecederam a data estabelecida, né, com o nascimento de Jesus Cristo. Aqui nesse outro mapa, a gente vai, observamos, né, que é um mapa ao lado, ele foi criado, né, ou seja, aproximadamente no século VII, né, ou seja, pelo bispo espanhol Isidoro de Sevilha, né, mais conhecido como mapa Teó, né, ou seja, essa representação foi elaborada com base, né, em concepções religiosas da época, quando ainda se imaginava que a superfície do planeta, né, ela era totalmente plana, ou seja, neles estão representadas, né, somente as terras que os europeus conheciam, né, até então, como a Europa, a Ásia e a África, cercadas, né, por apenas um oceano. Então, aqui é um mapa, né, este mapa aqui foi construído, ou seja, elaborado no século VII, né, ou seja, pelo o bispo espanhol Isidoro de Sevilha. Aqui a gente vai observando que as primeiras representações mais exatas da superfície terrestre, né, surgiram a partir das grandes navegações realizadas pelos europeus, sobretudo, né, portugueses e espanhóis, durante os séculos XV e XVI. E também, né, a gente observa essas expedições marítimas, né, contribuíram, né, para a melhoria das técnicas de representações cartográficas, pois os navegadores utilizavam a bússola, astrolábio, né, e outros instrumentos que permitiam orientações, né, mais precisas. Além disso, né, as viagens eram acompanhadas por cartógrafos, né, ou seja, que elaboravam mapas cada vez mais fidedignos, né, das terras encontradas. Então, aqui a partir do século XV, XVI, aí começaram, né, o processo de elaboração mais específica, né, de mapas, né? E aqui a gente observa esse mapa, né, que foi ao longo do século XX, né, muitos avanços, né, tecnológicos provocaram, né, uma verdadeira revolução nas técnicas, né, cartográficas, né, ou seja, possibilitando assim a produção e de representações cada vez mais detalhadas, né, e precisas da superfície terrestre, né? E aqui a gente observa que essa evolução foi marcada pelo desenvolvimento de instrumentos, né, de orientação e de localização cada vez mais avançados, né, como o GPS, que é global, né, Positioning System, né, cuja, né, sigla em português significa Sistema de Posicionamento Global, e também pela utilização de fotografias aéreas, né, de imagens produzidas por satélites artificiais, que permitiram, né, a representação da superfície do planeta, né, de maneira mais precisa, assunto, né, que a gente vai estudar nos capítulos seguintes, né. E aqui, né, astrolábio, né, antigo instrumento astrônomico, né, utilizado para determinar a altura do Sol e das estrelas, né, e medir a latitude e a longitude, né, de um lugar onde se encontra o observador. E satélite artificial, né, que é equipamento construído pelos seres humanos que orbita, né, em torno da Terra ou de outro astro, né, a fim de captar e transmitir